E ai seus bando de beta. Voltando com esse canal morto 3 vídeos no mês. Isso é um recorde, mas indo direto ao assunto. Eu vim aqui dizer que a votação deu certo. E o grande vencedor foi a teoria do Itadori com os poderes do Sukuna. Mais fraco então o Sobora. O que teria acontecido se o Itadori tivesse a técnica inata do Sukuna? A teoria começa com o Itadori e o Sukuna conversando no corpo do Itadori. O Sukuna fala para Itadori: ei, você quer voltar à vida? Eu vou te reviver, só que vai ter uma condição. Eu vou controlar o seu corpo. E o Itadori olha para a cara do Sukuna e fala não. O Sukuna fica surpreso e fala: mas do que você tá falando? Você vai morrer por nada. Então o Itadori fala: eu não preciso voltar à vida se eu te levar junto. Mas eu não vou morrer, vai sobrar muitos dos meus dedos, responde Sukuna desesperado. Mas o Itadori dá um sorriso calmo e fala: eu não me importo de morrer agora. Então em desespero Sukuna grita: eu vou te dar uma parte da minha técnica inata. Se fala: e você não pode machucar ninguém perto de mim. O Sukuna aceita e fala: começarei assimilando minha técnica em seu corpo. Vai demorar um tempo até você dominar com maestria, mas você vai saber o básico pelo menos. O Itadori, a cena com a cabeça, se levanta de uma cama de necrotério e tinha uma mulher e o Gojo e um outro cara que eu não me lembro o nome, só sei que é um motorista deles. Todos ficam surpresos e o Itadori só se importava com o amigão dele que tava de fora. E o Gojo chega nele e fala: você se lembra de alguma coisa? O Itadori responde: nada. E os dois batem as mãos. E enquanto isso o Megumi e a Nobara estavam um pouco na baixa, mas o Itadori tava se sentindo estranhamente mais poderoso. Mas ele não comentou nada para o Gojo, já que ele achava que era só impressão, mas continuou a vida. Alguns dias após o ocorrido, ele tava fazendo um treino mais pesado do que o comum para aprender a usar um pouco dos punhos divergentes. Ele já tinha conhecido seu novo sensei Nanami depois do Gojo ter vulcão. Então os treinos começaram como na história original, Nanami ensinando sobre energia amaldiçoado, como as maldições se comportavam. Mas acontece tudo igual, só que quando o Junpei é transfigurado, Itadori fica muito puto com o Maito e sem pensar ataca, mas o Maito desvia. Enquanto eles estavam lutando, o Sukuna ria muito. O Itadori só ficava ainda mais e mais irritado, ao ponto do Maito não conseguir fazer nada com tantos golpes. Alguns segundos de luta, o Maito consegue dominar o campo de batalha e tocando o peito do Itadori, mas quando ele toca a alma do Sukuna, o mesmo fica muito irritado e fala: como você ousa me tocar, seu insolente? Vou deixar passar dessa vez, mas da próxima eu te mato. O Maito fica paralisado. Ku não passava nem vife, mas quando ele olha pro Itadori, ele dá um grito que dá para escutar na escola inteira e fazendo um leve corte no peito do Maito. Isso deixou o Maito surpreso, mas ele continua lutando. O Itadori parecia não se importar tanto, mas continuava cortando o Maito com algo que nem ele sabia que tinha e muito menos sabia. Absurdo, mas conseguia lutar. Estava procurando uma brecha para fugir. Então ele bora a mão no bolso e pega 3 bonequinhos e joga eles no chão. E isso que parecia alguns bonecos se mostram humanos transfigurados. O Itadori cerra os dentes e fala: seu merda, por que você brinca com a vida humana assim? O Maito responde: porque somos iguais. O Itadori fica sem reação, mas não para de lutar até que um Nanami aparece e ataca uma das figuras transfiguradas, matando instantaneamente. O Itadori agradece um Nanami que fala: Itadori, tome cuidado. E ele diz: eu vou lutar com o Maito, você cuida dos outros. Itadori concorda com a cabeça e ataca um dos humanos transfigurados. Enquanto isso, o Maito se lembra do Nanami que eles já tinham lutado no esgoto e entra em posição de luta. Eles começam uma luta rápida com o Nanami usando sua técnica de acerto crítico, fazendo o Maito sofrer bastante. Mas o Maito fala: bom, eu aprendi algo bem interessante, vou usar agora antes que o Itadori volte. Expansão de domínio. Ele usa sua expansão, mas quando ele usa, o Itadori aparece mas não consegue entrar. Então expansão também, que eu me lembre, era mais ou menos assim. Ele coloca seus dedos juntos como na foto do vídeo e fala: expansão de domínio Fukuma Mizushi. Ele nem pensa, só usa, mas funciona. Por sorte, a um segundo antes do
Maito tocar e transfigurar o Nanami. A expansão do Maito é completamente destruída pela do Sukuna, fazendo o Maito tremer. Ela começa a cortar tudo em seu raio de alcance, que diferente da do Sukuna, essa era uma cúpula igual à do Gojo, cortando o Maito e o Nanami. No momento que começa a cortar o Nanami, o Itadori desativa e vai ajudar ele para ver se ele está bem, mas enquanto isso o Maito aproveita e foge. O Nanami fica surpreso, mas agradece por ter salvado ele. O Itadori olha em volta, mas não vê o Maito, então ajuda seu professor a andar um tempinho. Se passa e o Gojo vai ver seu aluno e ele pergunta com uma cara séria: é verdade que você usou as técnicas Sukuna? O Itadori diz que sim, mas não sabe como. Então o Gojo fala: ah, moleque boa, agora sim você vai poder usar os seus Rasengan, tu tanto gosta. O Itadori fica mais animado, já que depois da morte do Junpei, ele estava com um pouco de depressão, mas isso deixou o Itadori mais feliz. Então o Gojo fala: então bora pra escola pra ver os teus amigos. Itadori dá um sorriso e responde: só bora. Sensei. Algumas horas após a conversa, o Megumi e a Nobara estavam com os seus senpais Maki e Inumaki e Panda. Os três estavam ali para fazer um exame e estavam esperando o Gojo. Droga, o Gojo sempre atrasa a fala. O Megumi com uma cara de estresse. Logo após essa fala, o Gojo aparece gritando: e ai galera, eu trouxe um presente pra vocês. Ele dá um presente para cada um de seus alunos e ele chega perto da Utaime e fala: eu me esqueci de você. E ela fica puta e fala: e eu não te pedi nada. O Megumi pergunta pro Gojo: o que tem nessa caixa que você trouxe? O Gojo dá um leve sorriso e ele fala: é seu presente e também o da Nobara. E ele abre a tampa e sai de lá. O Itadori falando: o MMPB morreu, mas passa bem chocados com o que viram. E o Itadori e o Gojo começam a gelar e o Gojo sai de cena, deixando o Itadori. Depois de uns segundos, o Itadori está segurando uma moldura sem nada dentro para fingir que ele está morto. O Itadori reclama porque isso parecia um bullying desgraçado, mas o Megumi e a Nobara falam que é isso que ele merece por não mandar nada, nenhuma mensagem. O Itadori se desculpa, mas eles o desculpam, mas ainda assim com muita raiva. Algumas horas se passam e um dos velhos do conselho fala para os alunos de outra escola para matarem o Itadori de qualquer forma. Todos aceitam, alguns um pouco hesitantes e com medo de matar uma pessoa, e o todo estava pouco se fodendo pra toda essa merda, mas aceita. E o Itadori e sua trupe estavam conversando sobre como vão lidar com cada um deles, e o mais importante, todo era um mais forte da outra equipe e precisava ser neutralizado rapidamente. O Itadori se oferece, alguns ficam hesitantes de deixar alguém que mal está há 3 meses no mundo Jujutsu lutar, mas o Itadori fala: bom, eu posso estar meio que eu aprendi a usar, provavelmente vou conseguir lutar. Todos olham pro Itadori com surpresa, já que não sabiam que ele conseguia usar as técnicas do Sukuna, mas isso deixou eles com ainda mais expectativa de ganhar o exame, e todos já preparados vão para o local. Eles conversam sobre como foi os dias do Itadori enquanto ele estava fora. Ele fala que foi legal no começo, mas quando ele conheceu uma maldição com a cara costurada, ele usou todas as habilidades que ele sabia que o Sukuna usava. Então todos chegam ao local, eles se preparam e entram. As equipes começam matando algumas maldições que encontram pelo caminho. Itadori usa seu clivar e ele corta tudo que vê pela frente. Enquanto corre, ele escuta um barulho na sua frente e em alguns segundos o todo aparece e tenta dar um soco no Itadori, mas uma maldição aparece na sua frente e a formação se desfaz e deixa o Itadori enfrentar o todo sozinho. O Itadori fica surpreso com o soco, mas deixa pra lá. Ele fica hesitante de usar o clivar ou qualquer outra habilidade do Sukuna, então decide usar os punhos divergentes, e os dois se estava mais forte e mais rápido, já que ganhou alguns atributos para usar as técnicas do Sukuna. Eles lutam por um tempo, mas ainda assim com a força aprimorada o todo era muito mais forte. O Itadori consegue acertar o todo de várias formas, mas não consegue fazer muito efeito, então o todo dá um soco no Itadori que faz ele cair perto da árvore, e o todo começa a espancar a cabeça do Itadori, mas com isso o Itadori usa o clivar com uma potência fraca, fazendo um corte suficiente para causar uma dor no todo, mas nada muito grave. O
Itadori se levanta e o todo faz a pergunta do século: qual o seu tipo de mulher? Itadori. O Itadori fica confuso e meio desnorteado, mas responde: acho que mulheres altas com a bunda grande tipo a Jennifer Lawrence. O todo fica em choque e começa a chorar, e ele fala: me besto. Friendo. O Itadori fica mais confuso do que antes, então o todo pensa nos dois sendo amigos no colégio e ele se declarando para uma garota e logo em seguida ser recusado, mas o Itadori estar ali para confortar o todo e comer. Chora e fala: agora Itadori, você é meu amigo. O Itadori fala que ele é louco e os dois voltam a lutar. O Itadori ainda está na dúvida de usar ou não, mas decide usar, e ele faz alguns cortes no corpo do todo, cortes superficiais para não matarem ou machucar ao ponto de ele sangrar muito. Os dois lutam, mas o todo percebe algo estranho nos socos do Itadori. Tem muito jujutsu vazando e ele para a luta e repreende o Itadori, agradece e consegue aprender a usar melhor e seus punhos divergentes, e ele aprende bem rápido e até melhor que na história original, fazendo todo apanhar bem, mas com o Itadori não precisando usar as técnicas do Sukuna. Mas quando eles iriam chegar no clímax, mas algumas balas são disparadas para cima do Itadori, mas ele desvia com facilidade e começa a correr, e aparece a Miva e ativa o domínio simples e tenta acertar o Yuji, que desvia pulando por cima dela, e logo em seguida aparece um robô atrás dele que mira um laser de energia amaldiçoado, mas o Itadori corta o braço dele com o desmantelar. Todos ficam surpresos e o Itadori pensa: droga, eles me cercaram, o que eu vou fazer? Será que eles querem me matar? E um deles, que estava em cima da árvore, agradece ao todo já que deu tempo deles pensarem como iriam atravessar ele com seu desmantelar e o cleaver. OBS, eu não sei se o desmantelar e o cleaver são a mesma coisa, mas de qualquer forma foda-se. Voltando, Itadori e o cara na árvore trocam de lugares com um bater de palmas do todo. Todos ficam surpresos pelo todo estar defendendo Itadori, mas o todo manda eles calarem a boca e deixar o Itadori e eles se divertirem em sua batalha. O Itadori fica sem entender nada, mas ele continua sua batalha com o todo, e eles ficam lutando por alguns minutos até que uma cortina aparece em cima de onde está acontecendo o exame, e o Itadori fala: droga, uma cortina logo agora, e eles vão ver o que está acontecendo, e quando vão procurar estava quase no chão Megumi com a Maki e uma maldição com duas toras de madeira em seus olhos, e ela falava sobre algum tipo de filosofia de árvores e plantas, mas o Itadori já chegou dando um cleaver nela que afastou ela, e o todo dá um tapa na cara do Itadori e ele fala: Itadori, é para usar os seus punhos, você tem que entender como usar melhor aquela sua batalha. E o Itadori se desculpa com todo e fala que vai fazer isso. O Itadori já pronta para lutar e o todo fala: eu primeiro só. Antes que ele possa terminar, o Itadori dá um Black Flash no estômago da maldição que deixa o todo surpreso, e ele fala: você está evoluindo rápido, logo logo estará no meu nível. O Itadori acena com a cabeça e o todo interfere e os dois começam a lutar em uma sincronia incrível, fazendo a maldição não conseguir fazer nada, dando socos e fazendo múltiplos cortes, e mesmo quando ela iria acertar, o todo sempre trocava o lugar dela ao ponto de, antes da cortina ser destruída e o Gojo entrar em cena, a maldição já estava retirando panos de seu braço para usar a expansão de domínio dela, mas o Itadori fala: eu consigo me lembrar de algumas técnicas do Sukuna, e essa eu me lembro também. Ele bota a mão com fogo e assim foram juntas e segura com os dedos a ponta e com a mão esquerda levando apenas os dedos indicador, e o do meio usa uma espécie de flecha de fogo que explode uma boa parte da floresta e queimando o braço que tinha uma flor da maldição, e o todo fala corrigindo: você já me não. Ele usa mais essas habilidades por instinto, mas o cleaver e o desmantelar não, eles eu já consigo controlar. O todo fala que entendeu. Alguns segundos depois o Gojo quebra a barreira e entra e pega o cara que só faz
fala Ararai procura a maldição da Rosa, mas não encontra, ela já está morta, ou fugiu. O velho que mandou matar o Itadori fica tremendo de medo depois de ver tudo que o mesmo fez. Bom, essa foi a primeira parte. Desculpa a demora, é que tá meio corrido essas aulas e eu realmente não quero repetir, mas minhas notas não estão muito boas, mas dá para recuperar. Me desejem sorte e a próxima teoria vai ser a parte 3 de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de ReZero. Então é isso e falou.